Hoje no Cartório Contemporâneo. Apostilamento é o tema do segundo painel da Concarte. Veja o painel sobre LGPD na Concarte 2022. O segundo dia de Concarte teve um painel sobre tabelionato de notas e protestos da era digital. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. O segundo painel da Concarte teve como tema apostilamento, com a presença ilustre da registradora civil de São Paulo, Karine Bocelli. O tabelião titular de notas e registro civil no Distrito Federal, Hércules Benício, e a registradora civil do Ceará, Helena Borges. Mas, Karina, você começou falando aqui na introdução na questão do passaporte. E aí eu gostaria de saber, na prática, até vou repassar com sua licença essa pergunta ao colega Hércules, como que na prática ele faria o apostilamento de um passaporte de um cliente que chega buscando com muita urgência, com muita pressa, o apostilamento daquele documento. Como que você procederia até para confirmação de assinatura, como faria a posição da apostila, enfim? Excelente, Helena, eu agradeço pela pergunta. É questão de procedimento, já para mostrar que a apostila não tem muito segredo em relação ao procedimento para alimentar a base de dados, né? Só que a apostila tem um grau de complexidade e essa pergunta, Helena, coincide com uma consulta que me foi feita pelo querido colega Luiz Dias, do Rio Grande do Sul, que está aqui presente. Alegria e pude estar com ele também em Porto Alegre, semana passada, num seminário muito bem feito a favor, né, de tabeliães que se foram nesses últimos anos, como Carlos Luiz Poisel e também Zeno Veloso. Essa pergunta a respeito do passaporte. Hércules, a pessoa precisa de uma cópia do passaporte apostilada. O que fazer? Isso envolve, talvez, assim, vários pontos da nossa palestra, que será bem cadenciada a palestra. Acho até que a gente já pode ir para o procedimento direto, porque as outras questões são mais, assim... Só para, antes de você falar, é importante o seguinte, a convenção ela se aplica só a documentos públicos. O que são documentos públicos? São documentos que são ou por lei, decreto, etc., regulamento, estabelecidos como documentos públicos. Então, eu não vou poder apostilar um contrato particular. Mas um passaporte, ele é um documento de identificação nacional estabelecido e, portanto, ele é um documento público e pode ser apostilado. Essa é a regra máxima. Excelente. E aí o procedimento posso apostilar as páginas de identificação, as páginas de visto e assim por diante. Ótimo. E com relação a essa restrição só a documentos públicos, há também que se dizer que documentos comerciais, dada a celeridade, não precisam de apostilamento, documentos consulares, mas há uma tendência de pedir apostila até para esses outros documentos. É que, na verdade, a gente tem o seguinte, a gente tem os documentos de questões aduaneiras e contratos de câmbio, existe a Câmara de Comércio Internacional, sediada em Paris, e que trata de todas as relações aduaneiras e de exportação e importação. A CCI Paris tem um regulamento específico que diz que todos os documentos que estejam vinculados a comércio internacional dispensam a aposição da apostila e, portanto, também a legalização. Contrato de câmbio não é apostilável, porque não é legalizável, porque é um documento de operação de exportação ou importação ou compra de moeda. Excelente. Mas esse documento público, quando nós recebemos para apostilá-lo, a gente apõe a apostila no próprio documento em original, público, ou é numa cópia desse documento? A depender do documento. Isso. Por exemplo, uma certidão de nascimento, casamento, óbito, normalmente é no original, na segunda via original. Mas pode ser numa cópia autenticada ou numa cópia, a gente vai verificar esse ponto aqui agora. O provimento 62 do CNJ, ele mostra que não há necessidade de autenticar cópias para que você possa... Não precisa praticar o ato de autenticação ou de reconhecimento de firma para que você possa praticar o serviço de apostilamento.
Por quê? Porque o próprio serviço de apostilamento pressupõe que você verificou a assinatura, que você está dizendo que aquele documento é autêntico. Vamos para a questão do passaporte. Você vai afixar a apostila no documento original do passaporte? Não. Você vai, normalmente, apostilar uma cópia do passaporte. Até porque, desculpa, Hércules, até porque o passaporte, por estabelecimento entre os estados, convenções internacionais, etc., ele tem livre acesso a qualquer país. Se você apresentar o documento, o passaporte, em qualquer polícia federal ou qualquer polícia de fronteira, você apresenta, você não precisa de qualquer outra formalização a respeito. Então, o passaporte em si, ele já é válido, eficaz e reconhecido perante outros países. Repara, então, Helena, que a pergunta, devo afixar no próprio documento público original ou na cópia desse documento? Vai depender da sua demanda. Nesse caso de passaporte, provavelmente alguém precisou de algum documento de identidade com uma foto para o destinatário saber quem essa pessoa é. Vai ser na cópia. Essa cópia precisa carregar uma certidão de autenticação por um tabelião? Não, em regra não. Hércules, eu devo desconfiar muito do passaporte? Repare que a gente tem os elementos de segurança do passaporte divulgados pela Polícia Federal. Talvez você possa recentemente, usar. Inclusive, com a figura do chip. Nós temos um chip em todo o passaporte brasileiro. Para os recentes, né? Mas há uns 4, 5 anos a gente já tem a figura do chip. Então, assim, os padrões de segurança são muito bem estabelecidos no passaporte. E, desculpa, se você fizer uma cópia autenticada, a falsidade continua ocorrendo. Então, o que sucede? A gente precisa verificar qual é o padrão de passaporte. A propósito, o passaporte recentemente vai ser alterado em relação às suas imagens. A Polícia Federal já divulgou, né, os novos passaportes. E então a gente tem a gente chega à seguinte conclusão. Para alguns colegas, seria a opção de vamos autenticar a cópia. Eu não estou conseguindo saber se esse é o passaporte, porque a Polícia Federal está lentificando na sua certificação e, confortavelmente, iria apostilar o carimbo de autenticação. Talvez isso não seja necessário se, com muito critério e rigor, porque o serviço de apostilamento é esse criterioso de identificação da autenticidade do documento e também, eventualmente, a assinatura ou selo aposto pela autoridade que emite o documento, você poderia, com rigor, tirar cópia, sem cobrar por uma autenticação mesmo, porque as autoridades apostilantes somos todos nós, notários e registradores, não preciso ter a função de tabelião de notas para poder apostilar. E afixar a apostila no documento, chamando de documento apostilado, passaporte apostilado. Repare que esse procedimento não é padronizado no Brasil. É o chamado procedimento específico, que está lá no artigo 10 do provimento 62. A grande questão, e aí já puxando, só para te explicar, Helena, eu posso colocar, sim, uma apostila no meu histórico escolar ou no meu diploma, mas no momento que eu coloco essa apostila, necessariamente eu tenho que levar esse documento original para o exterior. Então, a melhor solução não é colocar no original, e sim tirar uma cópia e fazer a posição da apostila físico-eletrônica nesse documento. O grande problema é que nós não temos o banco de dados que está lá previsto pelo provimento 119 e que alterou o provimento 62, que seria o quê? Nós teremos todas as autoridades brasileiras com seu cargo, função e padrão de assinatura nesse banco de dados. Se nós não temos isso, nós nos fazemos o quê? Da figura do procedimento específico. O que é o procedimento específico? Está lá no artigo 10º do provimento 62. Vamos pegar o seguinte. Flaviano tem um histórico escolar com uma assinatura, comparece no cartório Ipiranga e diz o seguinte: Karine, eu quero apostilar o meu documento. A escola é uma escola X, é um histórico escolar, não estou nem falando nível universidade. Como é que eu vou confirmar a origem daquele documento, a assinatura daquele documento e o cargo de quem assinou? Está lá previsto no artigo 10º, o procedimento específico. Mas o que é o procedimento específico, Karine? Ninguém diz lá, só diz que é o procedimento específico. A regra é:
tome todas as precauções para que você tenha segurança sobre a origem daquele documento, a autenticidade daquele documento e que você possa apor uma apostila com segurança. Como é que eu faço? Eu recebo um histórico escolar, eu dou uma de Sherlock Holmes. Eu entro em contato com a delegacia de ensino para verificar se aquela escola era uma escola devidamente inscrita perante a Secretaria de Ensino Municipal e Estadual. Eu encaminho um e-mail para a escola e solicito a confirmação daquele documento, inclusive do padrão de assinatura e também do cargo e função que aquela pessoa existia. E a partir destas informações eu crio um classificador específico com referência ao número da apostila que emiti, para que na eventualidade de ser discutida se aquela apostila posta no documento era uma apostila devidamente realizada. Nós temos outras situações, por exemplo, os documentos que são... É que a gente está acostumado com os documentos que são emitidos entre nós. É muito fácil eu ir lá na Sensec e confirmar que ele é tabelião, ou ir lá na Central da Arisp e confirmar que o Flaviano é registrador de imóveis, que todos nós, que a Cida é tabeliã e registradora civil, porque nós temos lá o sinal público, eu tenho a delegação e etc. Então, nós estamos muito acostumadas com o nosso próprio mundinho. Só que o nosso mundo não é só os nossos atos. Nós estamos diante de atos muito maiores. Por exemplo, em relação aos títulos acadêmicos, nós temos duas previsões. Primeiro, Lei Orgânica da Educação. A lei estabelece que os históricos escolares, os diplomas são considerados documentos públicos e, necessariamente, os diplomas universitários devem ser registrados aonde? No Ministério da Educação. Se não for no Ministério da Educação, é indicada sempre uma universidade federal, uma universidade estadual que faz o registro. Se o registro foi feito o registro no site dessas universidades que fazem o registro, você pode confirmar. Por exemplo, os diplomas universitários em São Paulo ou são registrados perante a Universidade de São Paulo ou perante a Unicamp. Luiz, os diplomas universitários registrados no Rio Grande do Sul, necessariamente ou são na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, na Universidade de Santa Maria, ou na Federal de Pelotas, na UFPEL. Você, no verso do diploma, tu vais ter o quê? O registro e tem o site para confirmar. Com aquela confirmação, você consegue fazer a posição da apostila. O que eu convido a todos aqui, eu acho que a nossa palestra, a gente podia falar de inúmeras coisas, mas o que eu convido a vocês não é reconhecimento de firma. Não é reconhecimento de firma. Não é botar um carimbo lá e dizer, fiz a apostila. Nós precisamos ter a responsabilidade civil e, mais do que tudo, responsabilidade profissional de fazer a apostila buscando sempre essas inúmeras conferências. O dia que nós tivermos, sim, o banco de dados que foi previsto lá no artigo 4º do provimento 119 e que cada um aqui chegará para o seu prefeito, para o seu vereador, para o seu delegado, para a diretora da escola, vai fazer a coleta do seu sinal público, vai pegar o seu documento de identificação, vai fazer a sua nomeação e fazer o upload nesse banco de dados, será ótimo. Nós temos a experiência do registro civil, que nós fizemos a central de tradutores. Então, todos os tradutores de São Paulo e do Brasil, são mais de quase 300 tradutores, nós fizemos isso. Nós fizemos o upload do padrão de assinatura, o upload do documento de identificação, o upload do documento perante a junta comercial de que ele é considerado um tradutor juramentado. Então, essa é a grande questão que eu chamo a atenção de todos. Sejamos responsáveis. Eu acho que, por vezes, nos dão atribuição e a gente não sabe a profundidade da responsabilidade que nos é exigida. Poderíamos abrir para as perguntas, Karina? Pronto. Então, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, de algum esclarecimento adicional aqui da Karina e do Hércules? Pois não, Danilo. Então, primeiramente, parabéns pela palestra. E, assim, para mim ficou uma pequena dúvida. Quando vocês comentaram que são poucos países que aceitam a apostila eletrônica.
essa lista desses países, a gente tem em algum lugar? Tem. Ela é Site. atualizada? Eu não coloquei, não. Site- Se o país passou a aceitar, como é que eu vou ficar sabendo se ele passou a aceitar ou Na não? verdade, existe o site da Conferência da AIA, hcch.net. Tá. Ele tem língua portuguesa, porque os países que fazem parte da conferência são os países desde língua portuguesa, holandesa, etc. Existe o link lá com todos os países que ratificaram, além do que os países que aceitam a apostila eletrônica. Tá. Inclusive, também os órgãos, porque a gente sempre fala aqui das apostilas que a gente faz, mas nós recebemos uma série de apostilas também para a realização de atos notariais e registrais. E lá também está a lista dos países e das autoridades apostilantes perante esses países que são do Clube da AIA. Entendi. Não, obrigado. Verifica se a gente coloca aqui. Então, aqui a gente fez vários slides, a gente vai deixar à disposição. Em Mato Grosso eu estive há pouco tempo, esses slides estavam lá também, né, Cida? Aqui, ó, desculpe. Tem aqui o próprio países integrantes, que o CNJ ele faz o link, ele puxa. Mas E depois joga eu pra passo para a Fernanda, o próprio site é hcch.net. É Certo. Conferência da AIA. Karine, volta lá aquele último slide onde estavam os documentos que devem ser apostilados. Vocês vão ver na relação que começa dizendo documentos públicos, documentos administrativos, e na última linha... É o artigo 1º da Convenção. Isso. A última linha, ela é como um coringa, de alguma forma. Foi o que a Karine disse. Eventualmente, instrumentos particulares, uma declaração de que a pessoa mora na minha casa, isso deva ir para o exterior. Como é que isso pode chegar ao exterior? É um instrumento particular. É um documento particular, em tese, não suscetível de apostilamento. O certo que está aí, documento público pela convenção. A linha D, as declarações oficiais. Quem é que faz uma declaração oficial num instrumento particular, né? As declarações oficiais apostas em documentos de natureza privada, tais como certidões que comprovem o registro de um documento, e aí o RTD, que registrou um instrumento particular, ou sua existência em determinada data e reconhecimento de assinatura. Alguém assinou um documento, o tabelião reconheceu a firma. Uma vez este documento registrado em RTD ou com firma reconhecida, a pessoa pode ir para qualquer autoridade apostilante, e a autoridade apostilante não vai apostilar o instrumento dizendo, estou apostilando uma declaração de residência. Não, ela vai apostilar o ato de autenticação, o ato de reconhecimento de firma ou o ato de registro feito por uma autoridade pública. Por isso que, nesse artigo 1º, nós temos que são as declarações públicas que são veiculadas em um documento particular. Essa observação é interessante para que a gente possa padronizar qual é o objeto do apostilamento, se é o documento em si ou se é aquela declaração contida em determinado documento. É o que a gente fala que é a partezinha pública, que é o reconhecimento de firma. Então, é a partezinha pública num documento particular. Agora, o documento particular em si, ele não ingressa. Exato. Diga lá, Luiz. Gostaria também de parabenizar a dupla, né? Karina e Hércules, cada dia está melhor, mais animado, mais descontraído. Muito bom. Próxima vez a gente vai fazer show de música também. Exato. Não, mas seriam assim, três pontos com relação a esse apostilamento que nós temos enfrentado. Essa questão do passaporte, porque em julho do ano passado saiu uma lei da Alemanha que possibilita que a cidadania alemã seja transferida pelo lado feminino, porque a lei lá só era pelo lado masculino. Então, mesmo os brasileiros precisam apostilar seu passaporte brasileiro para dar entrada nesse procedimento de cidadania. E eles fazem esse apostilamento e eles levam, ou lá no caso do Rio Grande do Sul, ou para o consulado alemão em Porto Alegre, ou para o consulado alemão em Blumenau.
blumenau. Então, as exigências que esses consulados fazem é diferente. Então, por isso que quando nós vamos apostilar passaportes lá em Santa Cruz do Sul, nós fazemos essa consulta prévia à Polícia Federal, em decorrência da exigência dos consulados. Mas a minha dúvida é o seguinte, desculpa, eles exigem a entrega do passaporte brasileiro? Ou você pode apresentar uma cópia do passaporte? Porque, assim, o passaporte é um documento de identificação que não deveria ser entregue. Você está entregando um passaporte para um outro ordenamento jurídico. E não é a regra de direito internacional privado. Não é entregue o passaporte brasileiro. Mas uma cópia. Uma cópia se apostila. A cópia é apostilada, mas é apostilada com relação à assinatura lá, o carimbo da autoridade brasileira, do delegado. No caso da Polícia Federal. Da Polícia Federal. Você coloca um carimbo, você solicita, tira uma cópia, e daí você apostila a assinatura do representante da Polícia Federal. Da Polícia Federal. Tranquilo. É isso. E não o nosso lá do tabelião. Perfeito. Então, só em caso de urgências, para outros fins, autentica-se a cópia, uma cópia. Porque existe uma regra na convenção que diz o seguinte, que não se pode exigir qualquer outra posição de selo ou qualquer outra exigência para a realização da posição da apostila. Então, na cabeça do governo, vamos dizer, alemão, colocar a autenticação é como se eu estivesse fazendo a posição de um selo, que é desnecessário, e segundo, o próprio provimento 62, parágrafo 4º, fala o seguinte, que só posso fazer a posição da apostila em certidão de RTD ou reconhecimento de firma e, por sua vez, autenticação, em documentos privados. Documento público, ele prescinde de qualquer outra formalização. Exato. Então, por que eu vou botar uma cópia autenticada e o governo alemão vai dizer o seguinte, mas não, isso aqui eu estou apostilando o selinho da autenticação do escrevente, não, eu quero aquele que é o órgão emissor do passaporte. Exato. É por isso, para evitar essa volta, realmente, como você falou, o cliente, quando vai lá no consulado e não é recebido o documento dele apostilado, ele não volta bem-humorado, né? E, então, é esse o ponto. Um outro ponto é que, apesar da convenção da AIA falar que documentos comerciais não precisam ser apostilados, os Bill of Lading, os conhecimentos de carga, mas... Prova de entrega de mercadoria. No caso lá do Rio Grande do Sul, tem muitas cargas que vão para o Uruguai. Interessante que a alfândega uruguaia quer os documentos apostilados. Posso te contar um caos? Não tem nada a ver com isso. Ontem uma cliente, ela é italiana, mora na Itália, tem os filhos com o passaporte italiano. Segundo a lei italiana, a partir dos 14 anos, os filhos podem sair do país sem a necessidade de autorização do pai. Então, eles saíram da Itália, ingressaram no Brasil com o passaporte italiano. Ela é brasileira, mas os filhos são italianos. Polícia Federal, na hora que eles estavam voltando para a Itália, disse, não, precisa ter autorização do pai. Polícia Federal, o que eu quero justificar. Primeiro, diz o artigo 7º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, as regras sobre início e fim da personalidade, direito de família, são aquela do domicílio. A criança, o jovem, morava onde? Na Itália. Na Itália, não exige autorização do pai. O que a Polícia Federal fez, brasileira? Não sai se não tiver autorização. Foi uma loucura. Então, o que eu quero justificar para você é que a convenção diz não se aplica, mas entre a convenção e o policial federal, há mais coisa entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia pode entender. Já dizia Hamlet. A Raquel Salinas Peixoto, que é do Secretariado Permanente da Conferência de Haia, Raquel Salinas Peixoto, ela disse que a tendência é de cada vez mais se prestigiar a apostila e por isso que documentos esses que sempre tiveram livre trânsito, normalmente eles vão carregar também uma apostila e cada vez mais no mundo os documentos são apostilados. Essa é um fato. E por último, essa questão do Canadá. Estive vendo no site lá do Canadá, Quebec já é diferente, mas o Canadá, os documentos canadenses estão sendo apostilados no Reino Unido.
porque o Canadá mantém essa relação com o Reino Unido, por causa também da coroa britânica, né? A rainha da Inglaterra é a rainha do Canadá. Da Commonwealth. Então, o apostilamento canadense, quando necessário, é feito por preço do Reino Unido. Inclusive, tem sites na internet. O que burocratiza e que não é feito pelo Canadá. Então, tem que sair dali. E é um terceiro país apostilando o documento, que é um documento... Porque a regra é apostile no local, no país emissor. Eu estou fazendo uma triangulação de aposição de apostila que seria, inclusive, contrária ao texto da convenção. Então, é interessante. Então, às vezes, para driblar, porque são N situações, né? E quando chega para dar celeridade para você examinar, aí a gente acaba consultando e vendo essas situações. Mas muito obrigado, seria isso. Alguma pergunta a mais? Beleza. Então, eu creio que possamos encerrar. Agradeço demais a participação e o brilhantismo da exposição aqui da nossa colega Karina Bozelli, do nosso querido colega também Hércules Benício, e a todos vocês. O terceiro painel da CONCART 2022 tratou de Lei Geral de Proteção de Dados e Cartórios, com a presença do presidente da Anoreg Ceará, Cícero Mazzutti, o advogado e professor da Fundação Getúlio Vargas, Dix Mirvalini Neto, e o tabelião de protestos de São Paulo, Mário Camargo. Veja o trecho do doutor Dix Mirvalini Neto. Então, de fato, o provimento 134, ele trouxe uma série de coisas, o Mário vai falar no vídeo, e a gente tem coisa para comentar, se der tempo a gente até comenta em cima das coisas que o Mário vai falar, porque ele não vai estar aqui para explicar o que ele mesmo falou, então a gente tenta dar um jeito. Bom, a responsabilidade no tratamento, o controlador ou o operador, eles são responsáveis em razão do exercício de tratamento de dados ali, e a responsabilidade é por danos morais, materiais, violação individual e coletivo, ou seja, é responsável por tudo. Errou, se coça. Fora a pena administrativa também, que ainda vem. Né? Então, assim, cuidado. Isso é interessante, o Cícero comentou no começo, o notário registrador não é nada, é proteção de dados, está tudo... Não, é bom seguir a regra. E o interessante da LGPD é que ela traz uma questão de gestão de riscos. A LGPD ela é meio que baseada na gestão de riscos. E se você conseguir ali demonstrar que tomou todas as medidas necessárias, ou não só as necessárias, mas as adequadas para a época da situação, a gente tem as possibilidades aí de excludente de culpabilidade, né? Diminuição de pena, nos casos administrativos e tudo mais. Então, não só a forma que você age, a forma que você atua na prevenção dos vazamentos e a forma que você atua depois que aconteceu, isso tudo será levado em conta na apuração de uma eventual indenização, na minimização do dano e tudo mais. Então, é importante. Então, é isso. O controlador e o operador, eles são responsáveis, tanto o controlador quanto o operador. E o mais interessante, é solidário. Claro. Por que não? Né? É solidário. Mas aí tem uma vantagem. É solidário, você responde pela integralidade da dívida, mas você pode cobrar a parte do outro. Tá? Então, se houver aí uma violação desses dados por uma infração do operador, você paga tudo, mas você pode cobrar do operador o ressarcimento da parte da culpa dele. Tá? Bom, e aí temos as excludentes de responsabilização, que é aquilo que eu falei. Você pode se defender falando, opa, pode parar, eu não fiz esse tratamento de dados. Não fui eu. Não é responsabilidade minha, não fui eu. Então, você exclui a responsabilização. Você pode dizer, fui eu que fiz. Mas isso que ele está falando não aconteceu. Não violei a legislação, não houve vazamento da proteção de dados. Não. Ou então, a terceira hipótese de excludente de responsabilidade é a culpa exclusiva do titular de dados ou de terceiro. Por exemplo, o cara largou a identidade dele no balcão e saiu correndo. Né?
Aí o vento bateu, voou e levou embora, e aí o cara da frente, o cara que estava passando na rua, pegou, e aí vazou o dado. Aí é culpa exclusiva Aquela da coisa, vítima. a pessoa foi no cartório, usou a identidade, chegou em casa e disse: ah, esqueci no cartório. Não. Não tá aqui comigo. É isso. É outro lugar que tu perdeu no caminho. Culpa exclusiva da vítima. Ou de terceiros é interessante, que é uma possibilidade bem interessante da exclusão, que é aquela, não fui eu, estava aqui os meus dados, tudo protegidinho, chegou um hacker super ultra power e levou os dados de todo mundo. É culpa exclusiva ali do terceiro. Por quê? Porque eu adotei todas as medidas necessárias, possíveis e não sei o que lá, para aquela época, para evitar o vazamento. Mas não teve jeito, vazou. Né? Tá bom? Vamos lá. O tratamento irregular de dados. Isso é interessante, porque a gente tem que levar em conta esses itens aí. Porque o tratamento irregular é quando você não observa a legislação, ou quando, é aquilo que a gente falou, quando você não fornece a segurança esperada, considerando as circunstâncias relevantes lá entre o modo pelo qual o tratamento é realizado, como aquilo que eu falei, fica lá o papelzão em cima da mesa, usa o verso da identidade de rascunho e essas coisas. O resultado e os riscos razoavelmente que deles se esperam, lembram? Então, assim, se está na nuvem, sempre há a possibilidade de. Eu tenho que tomar os cuidados necessários. Né? E aí temos também as técnicas de tratamento de dados disponíveis, aquilo lá que tiver disponível. Só dá para fazer isso em papel, é só em papel que eu vou fazer. Né? Só dá para fazer isso eletronicamente. Então, é eletronicamente que a gente vai fazer. E é aquela, assim, está disponível na época, essa é a forma de que a gente vai tratar os dados, essa é a forma da divulgação dos dados. Antigamente, se mandava a lista para no papel, né, do protesto, né, que o pessoal aquele relatóriozão que via no papel, aí se perdia no meio do caminho, era o que dava para fazer na época. Hoje já é eletrônico, com segurança e papapá, vai. A culpa do correio que perdeu, né? Terceiro. Bom, mas aí a gente tem que ter em mente aquilo. Tem sempre que serem adotadas as medidas de segurança, as técnicas e administrativas. Administrativas é você treinar seu pessoal, cobrar deles a forma de tratar os dados, não deixar as pastinhas, os dossiês das escrituras em cima da mesa e ir embora e largar lá em cima da mesa. Né? Então, são as medidas administrativas que vão ali proteger os dados pessoais e os acessos não autorizados e tudo mais. Né? E você tem a obrigação, o controlador tem a obrigação, é obrigatório isso, de vazou um dado. O que eu faço agora? Você comunica ao titular e à ANPD. É obrigatório a comunicação. Né? E até por isso, vocês têm que ter em mente a figura do encarregado, porque o encarregado é responsável por tudo isso. Então, você vai virar para o encarregado, ele tem que ser uma pessoa capacitada para dizer, vazou o dado, o que a gente faz? O encarregado, ele tem que ser capacitado para saber qual a medida que vai ser adotada, como é que vai fazer. Ele é a pessoa que vai falar, opa, vamos reformular as políticas aqui de tratamento de dados e vamos readequar e vamos... Então, o encarregado é uma figura muito importante para vocês, para todo controlador, no final das contas. Sanções administrativas. Então, essas são as sanções administrativas. A gente falou lá da responsabilidade civil, né? Mas aqui são as sanções administrativas. A lei, ela prevê advertência e dando prazo para você corrigir o erro, a violação ou a falha, multa de até 2% sobre faturamento, limitada a R$50 milhões, pouquinho, a 2% do faturamento anual, tá? Multa diária limitada também, no soma de 50 milhões. Mas vejam, uma questão interessante. A lei, eu não coloquei aí, mas a lei ela fala multa do faturamento das pessoas jurídicas de direito privado. E aí a gente vai entrar, e eu não vou entrar nisso aqui agora, porque senão seria uma outra só para a gente discutir isso. A questão é, como a lei fala multa sobre o faturamento das pessoas jurídicas de direito privado, os notários e registradores, apesar de exercerem atividade em âmbito privado, né, se aplicaria a elas, que a própria lei diz que se aplica as mesmas regras das pessoas jurídicas de direito público? No meu sentir, não.
Então, no meu sentir, mas isso sou eu que estou dizendo, tá? Não há uma unanimidade na coisa, nem nada. Essas multas não seriam aplicáveis a vocês no âmbito de atuação da atividade notarial de registro. Se vocês violarem dados dos seus funcionários, já são outros 500, que aí a gente volta para aquela questão do privado. Né? O bloqueio dos dados me parece... assim, a publicização da infração, vai lá, você vai ter que divulgar, olha, a gente já ouviu, né? No exterior a gente fala, o PayPal divulgou que foram violados não sei quantas contas, o Google divulgou que violou não sei quantas contas, o cartão, a Visa. A gente volta e meia ouve essas notícias. Né? Isso é por uma obrigação não nossa, que a nossa está entrando agora. Né? É aquela lá, europeia, que também tem essa obrigatoriedade. Tá? O bloqueio dos dados me parece que não faz sentido para vocês, porque se o tratamento de dados é a essência da atividade notarial de registro, que é um serviço público, você bloquear os dados não faz sentido. A eliminação dos dados, menos ainda. A suspensão parcial do banco de dados, e a gente começa a entrar numa que meio que vocês só podem ser advertidos. Né? Meio que vocês só podem ser advertidos. Mas lembre-se que tem a corregedoria. Lembre-se, isso aqui a gente está falando no âmbito, que vocês não podem, que tem lá o artigo 30, o artigo 31 da 8935, que tem lá as obrigações que vocês têm que cumprir, e entre elas é cumprir as leis, cumprir as normas e etc. e tal. E lá dentro tem previsão de multa também, né? Tem previsão de multa, tem até previsão de perda de delegação, sabia? Né? Bom, então é isso, gente. Mais ou menos, eu acho que acabou. A gente tem uma pincelada pela lei, assim, rapidamente. Falta muita coisa pelo tempo. Obrigado. Se você tiver alguma dúvida ou curiosidade sobre as atividades dos cartórios, mande-nos sua pergunta para o e-mail tvcartorios@cnr.org.br. A sua pergunta poderá aparecer aqui no programa. A Júlia Rebelo, de São José do Xingu, nos pergunta: quando pode se divorciar em cartório? Bem, primeiramente deve haver consenso entre as partes, ou seja, tanto o divorciando ou a divorcianda ou os divorciandos tem que estar em consenso, ou seja, primeiramente tem que haver esse consenso, nem que seja o consenso contratual, não necessariamente o consenso emocional. Não pode também haver filhos menores ou incapazes e deve ter sempre a presença de um advogado. Outra dúvida pertinente é quanto tempo depois do casamento eu posso me divorciar? Bem, depois da emenda constitucional número 66, esse lapso temporal deixou de existir, ou seja, uma pessoa pode casar de manhã e à tarde se divorciar. O segundo dia de Concarte teve um painel sobre tabelionato de notas e protestos da era digital e ocorreu com a mediação do presidente da Anoreg RN e tabelião de notas e protestos do Rio Grande do Norte, Airene José Amaral de Paiva, e com a participação das autoridades, presidente do CNB Paraná, Daniel Drissen Júnior, tabelião de notas de Belo Horizonte, Maurício Leonardo, e o gestor de tecnologia da informação do IEPTB, Luiz Paulo Souto. Bom dia a todos e a todas, né? Quero agradecer a presença de vocês. Sempre quando a gente está no final de congresso, né, Maurício? Começa aquela velha cansada do povo em chegar, né? Mas eu vi que tem muita gente boa ainda para nos ouvir aqui sobre esse tão importante tema, né, da era digital, na atividade notarial e na atividade do tabelionato do protesto de títulos. Quero agradecer o convite feito pela CNR Brasil e em nome dos notários e registradores do Rio Grande do Norte, através da nossa presidência na Anoreg, dizer da importância da Concarte nessa retomada que a gente está tendo de rever velhos e novos colegas para a gente construir ainda mais forte essa atividade no nosso país. O último Concarte foi em Natal, né, Maurício?
que foi feito com festa, muita gente, e a gente não tinha pandemia, que veio no ano seguinte. Então, eu fico muito feliz em estar presente aqui com vocês e rever muitos colegas e a nova geração que está chegando aqui à nossa atividade. Então, sem grandes delongas, né, vou fazer uma pequena apresentação aqui. O Maurício é nosso colega, né, tabelião de notas de Minas Gerais. O Luiz Paulo é o nosso mestre da tecnologia do protesto de título do Brasil, através do Instituto nosso nacional, uma pessoa que tem um perfil de avanço nessa área muito mais afinco do que a gente pensa, né? O colega Daniel, que eu não conhecia, que prazer em conhecê-lo, né, que é o nosso notário lá no Paraná, né, e presidente do Instituto da Noreg, né, Colégio Notarial. Então, um prazer estar com vocês aqui. Vou passar a palavra agora para... Eu não sei quem é o primeiro que... Hein? Não sei. Então, vou passar aqui, começando com o nosso colega Maurício Leonardo. Muito bom dia a todas as notárias, registradoras, notários, registradores aqui presentes. É uma alegria muito grande retornar à Fortaleza, Irene, especialmente depois do que nós todos passamos ao longo destes 2 últimos anos. Eu sou muito emotivo, sabe? E sentia uma saudade muito grande de poder abraçar as pessoas, de poder cumprimentar as pessoas. Você imagina que a gente, com aquelas malditas máscaras, você não podia nem chegar perto de ninguém, que a pessoa estava assustada. E ao ter de novo essa oportunidade de poder encontrar velhos amigos, eu, quando vi Patrícia, que eu não via há muito tempo, vi Cleomatos, que não via há muito tempo, vi tantos outros aqui que não via há tanto tempo, aquilo foi uma alegria muito grande, aquela sensação de poder voltar a ser gente, não era outra coisa. E fico muito feliz e agradeço ao CONCART, ao mestre Rogério Bacelar, pela oportunidade de estar aqui. Falar sobre tecnologia, sobre os avanços do notário, eu quero fazer um retrocesso aqui, pequeno, para contar aos senhores a história de como o notariado se inseriu nesta grande ferramenta que a tecnologia representa para todos nós. Em 1998, o segundo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso começou a falar sobre eGov, e num determinado parágrafo estava escrito o eGov e o eCartório. Quando a gente leu aquilo, eu falei, meu Deus, o que será que esse governo vai fazer? Será que esse governo vai criar uma estrutura nova? Será que esse governo vai criar um tipo de cartório diferente? O que nós vamos fazer? E numa velocidade muito grande, nós nos reunimos e começamos a estudar o que era que o governo estava falando. O governo começava a falar em assinatura ainda sem a ICP Brasil, usava naquela época, até curiosamente, sistemas de chaves públicas que tinham 156 bytes, tinham sido criadas na universidade nos Estados Unidos, e durante 10 anos ninguém tinha conseguido quebrar aquilo, e nós, no Brasil, começávamos a trabalhar com o dobro de bytes. E tivemos a oportunidade de contratar um profissional que fez uma pesquisa e descobrimos o que existiam nos outros países, especialmente na Europa, especialmente na Alemanha, na Itália. E a partir desses estudos, já então, em 2000, na Noreg Brasil, o Rogério deu a oportunidade que a gente começasse a estudar uma forma
de inserir o notariado no mundo digital. Não existia ainda a ICP Brasil e, entretanto, uma empresa do Paraná, chamada Unicert, criou a primeira certificadora comercial no Brasil, porque até então ainda não existia. E nós nos aproximamos da Unicert, que era formada por professores de Santa Catarina e do Paraná, e começamos a usar a certificação digital antes mesmo da ICP Brasil. Em 2000 foi assinada a primeira escritura no Brasil, usando a tecnologia de chaves públicas, com o Bradesco na Cidade de Deus, o vendedor em Minas Gerais e o comprador no Rio de Janeiro. Era a semente de tudo quanto aconteceu depois. Em seguida, com a ICP Brasil, nós começávamos a discutir de que forma íamos utilizar isso no sistema notarial. É provável que alguns dos senhores aqui se lembrem, acho que o Marcelo não está aqui, está. Nós estávamos em Manaus, Marcelo, num dos primeiros encontros. Quando a gente começou a falar sobre isso, houve uma reação, não sei se você vai se recordar, muito grande dos colegas no sentido, mas o que é isso? Vocês ficaram loucos? Vocês agora querem usar um sistema eletrônico para assinar o que a gente faz, o que as pessoas fazem? Nós estamos no outro mundo, vamos perder a fé pública. Lembra disso, Marcelo? E os anos mostraram que nós tínhamos razão, nós notários. E por isso eu olho para o passado, vejo o presente, o que aconteceu. A pandemia, nós já vimos desenvolvendo vários programas para que pudéssemos dar apoio aos notários da melhor forma possível, inserindo num mundo novo. E felizmente, ou infelizmente, a pandemia fez com que isso fosse acelerado de uma tal forma que, com a edição do provimento 100, que obrigava e criou as regras gerais hoje utilizadas por nós, imaginava-se um prazo de 6 meses, 8 meses o CNJ. Em 50 dias estava funcionando no Brasil inteiro. O Brasil inteiro passou a assinar escrituras eletronicamente. Nenhum de nós fechou as portas em momento algum à população. Nós estivemos o tempo todo presentes, todos nós atendendo os usuários. Isso foi um avanço que, creio eu, tenha diminuído algo perto de 10 anos em um ano somente. E os senhores terão a oportunidade de ver com o Daniel daqui a pouco. São só 72 slides, vocês não ficam preocupados não? Até às 5 horas da tarde a gente acaba. É como isso, do momento atual, foi feito. E vocês viram que um dos últimos lançamentos deste semestre foi o reconhecimento remoto de assinatura eletrônica, o que causou muito espanto a muita gente, mas eu quero usar isso para lembrar uma frase, para mim, do maior cientista que o mundo já teve, que foi o Einstein. Quando ele falou sobre a quebra do átomo, quando ele discutiu o assunto, quando ele criou a teoria, ele a terminou dizendo a um público seleto de cientistas que resistiam à teoria, de que era mais fácil quebrar um átomo do que o paradigma das pessoas e a resistência. É o que nos cabe fazer. Nós temos a obrigação de estarmos na vanguarda. Eu fiquei muito feliz ontem aqui, porque eu assisti a uma palestra feita pelos registradores em torno da MP 1085, atual Lei 14.382, não é isso? Porque eu assisti algo que há anos todos nós
das entidades trabalhávamos e almejávamos, que era que pudéssemos ver, todos juntos com o mesmo objetivo, de forma a atender da melhor forma possível os usuários. E digo isso, e termino essas breves palavras para que vocês possam ter a oportunidade de ver os 72 slides, lembrando um dos maiores presidentes que o Brasil já teve. E certa vez, ao iniciar e lançar a pedra fundamental de Brasília, chegou naquele sertão, porque era árido, e cunhou uma frase: deste Planalto Central, desta planície, que em breve se transformará em cérebro das mais altas decisões nacionais, lanço mais uma vez o meu olhar ao futuro e antevejo com fé inquebrantável o futuro desta nação. Eu copio o presidente para dizer: assisti aqui um encontro de interesses de nossa classe e vejo com fé inquebrantável que o futuro de notários e registradores há de ser brilhante, tão brilhante como a presença de todos os senhores aqui. Muito obrigado. O Maurício tem esse dom mineiro, né, da palavra, e o sentimento político de trazer essa frase do presidente Juscelino, num momento tão importante para o nosso país, né, da gente estar revigorando a democracia. E a classe notarial e registral, que ao longo do tempo sofreu muito pela incompreensão, não só da classe política, mas inclusive dos nossos parceiros, como o Poder Judiciário, soube, Maurício, eu acho que você testemunhou isso muito bem aí, nesse momento que o Brasil passou e o mundo passou, a gente soube dar uma resposta tão positiva para a sociedade que fez com que a gente evoluísse, como você falou, a gente pulou aí 5 anos de uma espécie que a gente ia ter que fazer, e a gente evoluiu no sentido de quem mais precisa da atividade notarial e registral, o cidadão comum. Eu sou registrador civil e tabelionato de notas e protestos. E, neste período, o que a gente fez de humano dentro do cartório, enquanto até os tribunais fechavam as portas, as pessoas vinham no cartório e a gente tinha que atender. Os funcionários nossos, receiosos da tarefa de balcão, de atender, e mesmo assim a gente conseguiu superar esse momento. É claro que a gente também teve pessoas que faleceram, familiares, funcionários, tabeliões. No Rio Grande do Norte a gente teve 2 que faleceram nesse período de pandemia. Mas eu quero crer que isso tudo foi importante para a gente trilhar os novos caminhos que a gente há de seguir. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça, ou no YouTube da CNR. Voltamos com um episódio inédito na próxima quinta-feira, 19 horas, na TV Justiça. Até lá!